Estimados amigos y compañeros de América Latina, sean muy bienvenidos a más de este seminario de DSM para nutrición animal. Yo soy Guillermo Vasconcelos, trabajo como coordinador de la categoría de ganado y de carne en DSM y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la nutrición como una herramienta para maximizar los resultados económicos y también reproductivos en vacas de carne. Y para eso tenemos la participación del profesor Dr. Pietro Baruselli, que es uno de los mayores expertos en este tema mundialmente. Así que también este tema es un tema importantísimo para DSM, que es una empresa que fue fundada en 1902 en Holanda. Empezó su actividad haciendo la parte de mineración de carbón, una manera de extraer energía para la población local en aquella época. Y también pasó por la parte de petroquímica en los siglos 50, pero hoy en día DSM tiene un amplio enfoque en desarrollar soluciones que sean soluciones de nutrición, que sean también soluciones que traen la parte de salud y con eso mejorar la vida de las personas y que hacen estas vidas de las personas de una manera más sostenible. Tanto para la gente de esta generación como también para las generaciones futuras. ¿Qué significa DSM? DSM significa Dutch State Mines, que en inglés es decir que son las minas estatales de Holanda. Pero también es un gran honor para nosotros considerar DSM como doing something meaningful, que es decir que hacer algo significativo en inglés. Y hacer algo significativo para la gente, para las personas, con soluciones que sean innovadoras y también con soluciones que no causan ningún impacto al medio ambiente. Esta es la manera de trabajar de DSM y esta es como el trabajo que hacemos todos los días. Y DSM tiene una amplia actuación en varios mercados finales. Hay una amplia variedad de mercados que tenemos nuestra actuación. Desde el momento que nos levantamos por la mañana hasta el momento que nos vamos a dormir, tenemos parte de DSM en nuestro día. Entonces, por ejemplo, cuando nos levantamos y agarramos nuestro teléfono, hay componentes de DSM en este teléfono. Componentes que hacen este teléfono cada vez más resistente y también eficiente. Cuando también agarramos nuestro coche y vamos al trabajo, también hay componentes de DSM en este coche. Los plásticos que componen el coche son producidos, parte de ellos, por DSM, haciendo que este coche sea cada vez más seguro y también eficiente al manejar. Pero no solamente en la parte de materiales, hay también mucha tecnología de DSM en la parte de nutrición. Y esta nutrición, cuando hablamos de la parte de nutrición humana, tenemos tecnologías como vitaminas, como enzimas, que van a producir alimentos con mayor calidad. Un ejemplo es decir que algunos productos lácteos que contienen la enzima lactasa de DSM, permite que algunas personas que sean intolerantes a la lactosa ahora pueden consumir también estos ingredientes, estos alimentos. Entonces, con la enzima lactasa de DSM generamos una nutrición más completa para estas personas. Y también tenemos suplementación infantiles, fórmulas infantiles, con la suplementación de vitaminas, donde DSM hace un liderazgo en la producción. Hoy DSM es la empresa que tiene amplio liderazgo de producción en vitaminas. Y también la parte de suplementación dietética, como por ejemplo algunos suplementos que en este momento que vivimos hoy en día es importantísimo tener una suplementación amplia de vitaminas. Y por fin, cerca de un tercio del mercado de DSM es para la parte de nutrición animal. Entonces, 32% de nuestro mercado, de nuestra actuación, es enfocada en la parte de nutrición animal. Cuando hablamos de nutrición animal, DSM comprende la nutrición que vamos a promocionar a estos animales por combinar la ciencia, combinar la innovación y también la experiencia que tenemos industrialmente para satisfacer con excelencia la demanda que tienen nuestros clientes, la demanda que tienen los productores de distintas especies, sea la parte de bovinos, sea la parte de cerdos, sea la parte de pollos. Todas las especies tienen una amplia variación, un amplio portafolio de tecnologías que permite una producción de alimentos cada vez mejor, en amplia cantidad, pero también en calidad y de una manera que no cause ningún impacto al medio ambiente.
o sea, de una manera sostenible. Cuando hablamos específicamente de ganado de carne en pastura, tenemos la línea de suplementos de la línea Fosbovi. Esta línea contiene suplementación nutricional que va desde suplementos minerales, pero también suplementación mineral con urea para la época de sequía, la época que tenemos menor disponibilidad de forraje, hasta suplementación con un consumo un poco mayor para ganancias aún mejores, como la línea de suplementación proteica, también proteica energética, los núcleos que sirven para nosotros hacermos las dietas de semi-confinamiento y también confinamiento. Entonces la línea Fosbovi es una línea completa que va a responder, ahí va a ayudar tanto la parte de producción de ganado de carne en pastura, pero también la parte de ganado en confinamiento. Y toda esta línea de paquetes de soluciones nutricionales de Fosbovi contiene los minerales tortuga, que es una fuente exclusiva de minerales que tiene DCM, que es una forma de complejar, de hacer un quelato de minerales que también va a contener carbohidratos y también aminoácidos, o sea, va a promocionar una nutrición cada vez más completa a los minerales, a los bovinos, y así garantizar desempeño animal a lo largo de todo el año. Cuando evaluamos acá en esta investigación hecha por ACEDO 2015, y es importante remarcar aquí que DCM es una empresa con enfoque también en ciencia. Así que no vamos a lanzar nada al mercado, no vamos a promocionar nada a nuestros clientes que no tenga una comprobación científica. Es por eso que investimos mucha plata en esto. Hacemos investigaciones con todas las tecnologías de nuestro portafolio. Solamente lanzamos al mercado algo que estamos seguros y que va a promocionar una rentabilidad a nuestros clientes. Así que en esta investigación de 2015 comparamos el efecto de los minerales tortuga versus las fuentes tradicionales de sulfato y también óxidos, que son fuentes más usuales de mineral. Así cuando comparamos para la época de otoño e invierno, o que algunas regiones conocen como época de sequía, cuando hay baja producción de forraje, logramos tener cerca de 46 gramos a más en la ganancia diaria. Y lo mismo lo pasa también en la parte de primavera y verano, o a la época de lluvias para algunas regiones. Logramos tener hasta 62 gramos adicionales cuando se compara minerales tortuga, la suplementación con minerales tortuga versus la suplementación con sulfato. O sea, a lo largo del año logramos un promedio de 50 gramos adicionales todos los días con la suplementación de minerales tortuga. Cuando se compara por 365 días del año, es decir, que los animales pasan a tener cerca de 18 kilogramos a más de peso vivo por tener una fuente de minerales que sean de mejor calidad. Entonces, este es el efecto que promociona Tortuga. Es promocionar tecnologías cada vez más sostenibles, pero que también traen una alta ganancia de peso y así mejora la rentabilidad de nuestros clientes. Y también DCM es una de las pocas empresas que tiene el cromo como una herramienta para la nutrición animal. Y el cromo sabemos que es un mineral muy importante que actúa principalmente en la parte del metabolismo de algunos nutrientes, pero también es importante para algunas épocas del ciclo productivo del bovino, como por ejemplo el destete de terneros. Cuando hacemos el destete de terneros hay un estrés que es muy grande y es por eso que es importante suplementar cromo también, porque el cromo actúa disminuyendo ese estrés y así también los efectos negativos que puede causar este estrés en el desempeño de estos animales. Y una investigación más que hicimos, también comprobamos el efecto del mineral tortuga de cromo en la suplementación de animales que estaban en la terminación. Entonces, cuando comparamos acá el efecto de cromo tortuga, se puede ver un mayor peso vivo y también un mayor rendimiento de canal cuando aplicamos esta tecnología y también una mayor ganancia de peso de canal, que es lo que paga generalmente nuestras operaciones. Entonces, con cromo tortuga, mayor rendimiento de canal, cerca de 1.6 puntos porcentuales de rendimiento de canal, y también cerca de 15 kilogramos más de canal al final de esta prueba. Es decir, entonces, que es una tecnología muy buena para también promocionar más peso de canal en ganado de carne. Con eso y siguiendo con la parte de utilizar la nutrición como herramienta
para maximizar estos resultados de desempeño, resultados económicos y también resultados productivos. Ahora me gustaría llamar al doctor Pietro Baruselli para dar secuencia sobre este tema. Y el profesor doctor Pietro Baruselli es graduado en Medicina Veterinaria por la Universidad Federal del Mato Grosso del Sur, aquí en Brasil. Es especialista en reproducción animal por la Universidad de Turín, en la Italia. El profesor realizó su maestría y también su doctorado por la Universidad de São Paulo y hizo su postdoctorado en la Universidad de Queensland, en Australia. Actualmente, el profesor es titular en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de São Paulo. Es uno de los más expertos y más reconocidos mundialmente en el tema de reproducción animal. Tiene su actividad enfocada en fisiología, en manejo reproductivo, en biotecnologías de reproducción, inseminación artificial y también transferencia de embriones. Así, profesor, que es un gran placer tenerlo aquí con nosotros para hablar de este tema que es tan importante para las fincas de ganado de carne en toda Latinoamérica. Entonces, sea muy bienvenido, profesor. Muchas gracias por su participación. Ok, buenas tardes a todos. Un prazer muito grande estar acá com vocês. Guilherme, muitas graças por la invitação. Estamos acá para falar um pouco da interação entre a nutrição e a reprodução e os programas reprodutivos. Então, um gosto muito grande estar com vocês e muitas graças para Guilherme e todo o equipo da DSM por la invitação. Então, vamos falar algo sobre eficiência reprodutiva em vacas de carne e importância de nutrição mineral e vitamínica na eficiência destes animais. Só para introduzir, eu vou passar para vocês aonde eu trabalho. Eu trabalho acá em São Paulo, na parte tropical do Brasil, na parte central do Brasil, na Universidade de São Paulo. Temos uma finca onde hacemos as investigações, temos muito ganado para fazer as investigações que eu vou mostrar para vocês hoje acá. E temos também colaboração com fincas, alianças com fincas de carne e fincas de leite, com nosso laboratório, e durante esses 30 anos estamos trabalhando desta maneira. Bom, para introduzir, trabalhamos com ganaderia, tentando fazer com que a ganaderia seja a mais sustentável possível. Temos que produzir mais por hectare se queremos ser eficientes e queremos concorrer com outras possibilidades agropecuárias. Temos uma ganaderia que tem que ter baixo impacto ambiental, sustentabilidade econômica e também muita atenção ao consumidor. O consumidor está sempre muito atento a produtos de qualidade. Isso é muito importante, porque nós outros, em toda a América Latina, temos o dever de produzir carne e leite para vários países do mundo. É isso que estamos fazendo e vamos fazer cada vez mais com muita eficiência. Bom, para compreendermos a importância da ganaderia de cria, que é o tema da nossa discussão com vocês hoje, a ganaderia de cria ocupa grande parte da ganaderia como um todo. 70% da área destinada à ganaderia é para o sistema de cria e somente 30% para o sistema de recria e engorda. E engraço, mirem que para cada 1 quilo de carne que nós outros produzimos, mais de 50% de todo o alimento, toda a nutrição para produzir este 1 quilo de carne é destinada ao sistema de cria. Então, o sistema de cria é a base da produção, é o sistema mais importante da cadeia de produção de carne e muitas vezes é uma área que não é muito levada em consideração pelo ganadeiro. Mas eu vou mostrar para vocês a importância de todo esse sistema e a eficiência. E nos países tropicais, já tive oportunidade de visitar vários países da América Latina. Temos como um todo problemas de eficiência do sistema de cria na ganaderia tropical. Sabemos que nossos países na América Latina têm uma taxa de destete que não é muito distante de 0,6 terneiros por vaca em idade reprodutiva. Temos um intervalo entre partos de
isso é 7 meses. O peso ao destete também é muito baixo, porque poderíamos ter, usando tecnologia, em torno de 150, 160 quilos. E temos um grande problema também da ganaderia, que é uma idade ao primeiro parto, mulher, aproximadamente 45 meses. Todos esses índices técnicos mostram claramente que nós temos que melhorar a eficiência da ganaderia, que é a base da produção de carne. A ganaderia de cria é a base da produção de carne e temos que melhorar esses índices usando tecnologia. É sobre isso que vamos tentar falar hoje com vocês. Bom, será que isso é importante para a produção por hectare? Então, fazemos alguns cálculos, e esses cálculos que fazemos, eu vou mostrar para vocês, é a relação entre eficiência reprodutiva e ganho genético. Então, acá, nessa apresentação, vocês podem verificar que estamos tentando analisar a produção do sistema de cria por hectare. Então, colocamos em uma hectare, como está aquela base de cálculo, uma vaca de 450 quilos, uma unidade animal por hectare, com peso destete, com 7 meses de tempo para destete e peso ao nascimento de 70 quilos. E mirem que, se nós analisarmos o promédio, que é o promédio mais ou menos da América Latina, que temos em torno de 60% de animais, 60% de taxa de destete com um terneiro de 150 quilos, se nós melhorarmos a taxa de destete e melhorarmos o peso do terneiro ao destete, podemos passar de 80 quilos de terneiro produzido por hectare para mais de 180 quilos de terneiro produzido por hectare. Então, mirem que melhorar a eficiência de taxa de destete e insertar um terneiro mais pesado, por hectare podemos produzir mais de 100% a mais com a mesma área da ganaderia, que é a base da produção. E se nós levarmos em consideração que 1 quilo de terneiro custa mais ou menos $2, podemos também dobrar a ganância, a faturação por hectare por ano. E mirem que é muito importante tentarmos fazer com que as nossas vacas tenham uma alta eficiência de taxa de destete, com um terneiro com genética e com nutrição adequada, para que nós melhoramos muito a produção por hectare e a ganância por hectare. Então, são dados que norteiam para nós uma tecnologia para produzir mais com menos, uma tecnologia para produzir uma ganaderia sustentável. Então, é este que estamos tentando fazer dentro da nossa apresentação. E aí entram as biotecnologias da reprodução. Então, mirem que podemos ter principalmente a inseminação artificial, que é a biotecnologia mais utilizada em todo o mundo, com uma grande ferramenta cá para melhoramento genético, para identificando os melhores animais e aumentando a produtividade, a eficiência produtiva e reprodutiva dos animais em todo o mundo. Mas, quando nós miramos os dados mundiais de utilização desta ferramenta, vocês podem, segundo dados científicos, podem verificar que nós utilizamos pouco a inseminação. Entre 20% e 22% das hembras de idade reprodutiva em todo o mundo são inseminadas. Praticamente 80% dos ganadeiros em todo o mundo estão utilizando hoje a monta natural como uma ferramenta para produzir terneiros. E por que isso se passa, né? Isso se passa provavelmente porque nós não conseguimos mostrar ao ganadeiro que a inseminação artificial tem grandes vantagens, as vantagens do melhoramento genético, do controle das enfermidades, mas, sem embargo, os produtores continuam a um conceito distorciado que a tecnologia da inseminação é menos eficiente que a tecnologia da monta natural. Então, este é o conceito que temos que trabalhar junto à cadeia de produção, mostrar ao produtor
que usar a ferramenta da inseminação é mais produtiva que a monta natural, que é 80% do sistema de produção de terneiros. Então, eu vou começar mostrando dados científicos que comparam a monta natural com a inseminação artificial, com repasto de touros. Então, mirem que temos tecnologia hoje já cientificamente comprovada, como esses estudos em jornais científicos de alta qualidade que nós outros publicamos, aonde vocês podem verificar que são estudos programados, aonde vocês podem verificar que no modelo experimental nós outros pegamos acá, no caso, 500 fêmeas, que é onde 50% tiveram acesso a uma inseminação e os outros 50% não tiveram. E são grupos homogêneos, contemporâneos, as mesmas pasturas, que viram separadas solamente no momento da inseminação. E mirem que com este modelo podemos verificar que utilizando a inseminação artificial, já com 10 dias de estação de monta, podemos já ter 50% das nossas vacas prenhadas. E para que aquele touro chegasse a 50% de vacas prenhadas, foram necessários 44 dias a mais. E quando verificamos a taxa de prenhez ao final da estação de monta, verifiquem que tuvimos com a IATF repasse de touro 9% mais de terneiros ao final da estação de monta. Isso mostra claramente que a tecnologia da IATF com a inseminação artificial é mais eficiente que a tecnologia de monta natural para produzir terneiro em uma finca. Então, adelanta a concepção e produz mais terneiro ao final da estação de monta. Com esses trabalhos, nós outros pudemos trazer informação desse conceito novo, né, para muitos produtores. O conceito correto é que hoje, com tecnologia, com inseminação artificial, é possível antecipar a prenhez na estação de monta e produzir mais terneiros ao final da estação de monta. Então, este conceito acá é um conceito moderno, um conceito novo, que faz com que o produtor procure a utilização de tecnologia para melhorar a eficiência de sua ganaderia. E fizemos estudos, né, comprovando esta possibilidade, e mirem que logo no pós-parto temprano podemos introduzir uma IATF com repasso de monta natural e já com 21 dias de estação de monta teremos entre 65% e 75% de vacas prenhadas com menos de 12 meses de intervalo de parto. Então mirem que este sistema cá é um sistema de altíssima eficiência reprodutiva, utilizando tecnologia, e assim com que nós outros melhoramos muito a produção de terneiros por hectare e no sistema em toda a América Latina. Fizemos também análises econômicas sobre este processo. Esse é um estudo que fizemos comparando dois sistemas, o sistema, mais uma vez, de monta natural com o sistema de IATF seguido de monta natural, em uma finca, são dados reais de uma finca, onde nós outros comparamos os mesmos sistemas de produção, os dois sistemas, e mirem que quando usamos touro, tivemos acá 44% de vacas prenhadas na parte inicial da estação de monta, já quando usamos IATF com touro, passamos para 75% de vacas prenhadas, e usamos também sêmen de cruzamento industrial e cruza industrial. Mirem que vamos fazer também análises de ganhos genéticos para a cruza industrial. Por touro, tivemos 79% de vacas prenhadas na final de estação de monta e com IATF touro 87%. Então, produzimos 8 terneiros a mais com esse sistema. Ao final, quando fizemos uma análise econômica do processo, eu vou passar para vocês os dados que considero muito importantes. A diferença entre o sistema de monta natural para IATF com monta natural, a diferença em ganho econômico com a venda de los terneiros, são todos dados reais, hasta a venda do terneiro, foi de 25%. Então, o produtor investiu acá
5 mil e ganhou 21 mil reais. Ou seja, para cada $1 que nós outros investimos nessa tecnologia de produção de ganaderia, vamos ter $4,2 de retorno para esse sistema de ganaderia. Então, mirem que a IATF é realmente um sistema que produz mais por hectare e faz com que o produtor tenha um retorno econômico muito interessante do tema que está introduzido em sua finca. Esse retorno econômico ele se dá também não somente por a questão del ganho como um todo, mas nós outros sabemos que é muito importante a prenhez no início de estação de monta. Acá um exemplo, onde a concentração da prenhez está no final da estação de monta. Se nós outros conseguimos, com tecnologia, cambiar esta concentração do final para início de estação de monta, isso é muito importante, adelantar a prenhez das vacas. Isso tem um impacto produtivo e econômico muito interessante. Então, mirem, que este sistema acá é possível fazer utilizando uma IATF temprana na estação de monta, um bom manejo nutricional, um bom manejo reprodutivo para cambiar os percentuais de prenhez no início de estação de monta. Mirem que os percentuais finais são o mesmo, mas a distribuição é totalmente diferente. E nós outros sabemos também que adelantar a prenhez faz com que os terneiros sejam destetados mais pesados. E solamente por a época de nascimento podemos fazer cálculos aonde nós outros produzimos mais quilos de terneiro, tendo a mesma taxa de prenhez, e temos um retorno de 18,8% a mais em venda de terneiro, ou seja, $5.500 para cada 100 vacas, quando nós outros solamente cambiamos o momento da prenhez durante a estação de monta. Então, são dados muito importantes aí para o manejo da finca, o manejo reprodutivo do sistema de cria. Outra coisa que é muito importante é sobre a concepção a idade da novilha, da vaquidona, da primeira gravidez por IATF. Mirem que os ganhos não são somente no peso do terneiro, mas as vaquidionas que a vaca teve a concepção no primeiro mês de estação de monta, quando inseminadas, elas têm mais prenhez do que as vaquidionas filhas de vacas que tiveram concepção atrasada. Então, o ganho não é somente na venda de terneiro, é também na prenhez das vaquidionas quando entram em reprodução. Esses ganhos continuam sendo analisados e também são muito importantes esses ganhos quando nós outros queremos a reconcepção das vacas. Virem que as vacas que se quedam prenhadas no início de estação de monta, a reconcepção é mais alta que as vacas que quedam prenhadas ao final da estação de monta, no próximo ano de estação de reprodução. Então, mira, são vantagens econômicas muito interessantes e solamente adelantando o parto das vacas podemos melhorar em hasta 20 terneiros para cada 100 matrizes, fazendo com que a reprodução temprana, a prenhez temprana das vacas seja efetuada para melhorar a prenhez no próximo ano. Como conclusão, a IATF com monta natural aqui produz mais terneiros de melhor qualidade, mais prenhez no início de estação de monta, melhor retorno econômico, como eu mostrei para vocês, antecipa a idade do primeiro parto, a fertilidade das vacas, e também antecipa a idade da faena, como vários estudos que foram feitos mostram claramente esses fatores muito importantes para associar a reprodução com a cadeia toda de produção de carne nos sistemas de América Latina. Bom, eu passei para vocês a possibilidade de sincronizar uma vez, mas podemos sincronizar não somente uma vez das vacas, podemos ressincronizar, usar 2, 3 inseminações, aumentar o número de vacas gestantes e diminuir a quantidade de touros
e não necessitaríamos mais quase de touros para repasse, melhorando assim o sistema como um todo. Então, hoje, poucos usam a inseminação por IATF em todo o mundo, e os que usam na IATF com touro. Mas, para passar para vocês como informação, hoje já temos tecnologia para ressincronizar os animais e fazer com que tenhamos mais animais prenhadas de inseminação artificial ao final do sistema. Mas muitos concordam que esse sistema de repasso com a IATF seja menos eficiente que colocar touros. Então, fizemos alguns estudos tentando comparar sistemas. Mirem que hoje temos vários protocolos de ressincronização. Eu não vou, por questão de tempo, entrar em detalhes, mas temos protocolos que ressincronizam e inseminam vacas vazias a cada 40 dias, a cada 32 dias ou a cada 24 dias. Então, temos protocolos de ressincronização hoje desenvolvidos com muita eficiência para reinseminar as vacas vazias. Eu vou passar somente um exemplo para vocês de um estudo que fizemos com 1.500 vacas, uma IATF touro, 12 IATF touro ou 13 IATF sem touro. Então, esse sistema cá foi um sistema hecho para tentar melhorar o sistema de produção de terneiros utilizando ressincronização. Então, mira que, inclusive, o último sistema que está cá, que eu estou mostrando para vocês, não necessitamos de touro. O sistema 1 necessita de touro, o 2 necessita de metade dos touros e o 3 não necessita touros. E mirem que mesmo sem a presença dos touros, acá em negro, a primeira, segunda e terceira prenhez, com 3 inseminações acá, tivemos 80% e quase 90% de inseminação. Quando nós outros usamos duas inseminações e colocamos touro, também fomos para quase 90% de prenhez. E quando usamos uma inseminação e touro, tivemos um calo de prenhez. Então, mirem que hoje a tecnologia de ressincronização melhora a eficiência reprodutiva em muitas situações comparando com o repasse de touro. Então, podemos programar as vacas por mais vezes durante a estação de monta com melhor eficiência para tentar produzir mais terneiro com mais eficiência. E com a análise econômica que nós outros dissemos, muitas vezes a ressincronização é mais econômica por prenhez que a prenhez com touro. Então, mirem que uma IATF em touro, tivemos a prenhez mais custosa comparada com a ressincronização. Então, melhora a eficiência reprodutiva e diminui o custo por prenhez das vacas. Então, são tecnologias muito interessantes aí para o nosso sistema de produção. E, comparando acá um pouco os dados, mirem que esses dados hoje cientificamente já estão muito bem apresentados. Temos, por exemplo, esta revisão solamente comparando a eficiência produtiva e econômica da inseminação, comparando com monta natural. Se algum tiver interesse, são dados que estão presentes na literatura internacional. Esse novo conceito que a IATF é melhor que o touro, né? Então, esse é um conceito muito importante para nós outros passarmos para toda a cadeia de produção, que é uma forma de melhorar a eficiência da ganaderia de carne, principalmente na América Latina. Bom, como conclusão desta primeira parte, a IATF com ressincronização produz mais terneiros com melhor qualidade, melhora a eficiência reprodutiva, reduz a quantidade de touros na finca, aumenta a ganância genética e melhor retorno econômico para o sistema de produção. Então, esses são questões muito importantes para tentarmos trabalhar com o sistema de reprodução assistida em ganado de carne. Ricardo, Guilherme, tive um problema cá, não está passando mais os slides.
Professor, aqui é o Guilherme. Eu estou na lámina, na hoja de adopción de la IETF en Sudamérica. ¿Está en esta hoja también? Não, eu estou na conclusão. Se puder passar para mim, porque o meu não está passando. Tá, o senhor clicou no vivo, professor? Tá na caixa de vivo? Ele tá rodando sem passar, ele travou. Qual que você está? Só se você for passando para mim, eu vou apresentando. Tá, yo estoy en la hoja de adopción de la IETF en Sudamérica, entonces puede hablar y yo voy pasando. Professor, se o senhor me escuta, clica em F5 para atualizar a página. Estimados, tuvimos un problema técnico con el profesor Pietro, ya estamos arreglando y creo yo que en 1 o 2 minutos ya lo tenemos listo para reempezar la charla. Solamente 1 o 2 minutos más, ya vamos a tenerlo acá con nosotros de nuevo. Gracias por la participación. Aqui voltou. Agora voltou. Tá ao vivo. Ok. Desculpe o problema técnico, tivemos um problema cá com a internet, mas estamos retornando. Então, para finalizar a parte da IATF, para depois falarmos um pouco de nutrição e reprodução, vou falar um pouco do mercado na América Latina. Então, mirem acá que a função da ferramenta, mirem que no Uruguai, na Argentina, em Brasil, em tantos outros países da América Latina, a adoção de ferramentas está crescendo muito. Temos ainda um percentual pequeno, mas mirem como estamos aumentando a percentuais de animais inseminados. E isso se passa não somente em vários outros países, mas em Brasil. Esse é um dado que nós calculamos todos os anos para o mercado da IATF e as hembras inseminadas, e tem uma informação muito importante aqui, que em 2019, esse é o dado mais recente do mercado de inseminação em Brasil, nós dissemos quase 19 milhões de comércio de parrolas de sêmen, com 16,4 milhões de vacas sincronizadas. E hoje o Brasil está inseminando aproximadamente 16% das vacas em idade reprodutiva. Mas isso é importante, nós no início de 2000 inseminávamos 5%, hoje estamos inseminando 16%, mais de 300% de aumento nos últimos 20 anos. Isso mostra que o ganadeiro em Brasil, o ganadeiro em América Latina, de uma forma geral, está aumentando a aplicação de tecnologia. Temos um espaço muito grande acá para trabalhar, para melhorar a eficiência, para que a ganaderia de América Latina seja cada vez mais sustentável. Bom, passando para a questão da interação nutrição-reprodução, eu vou falar de estudos que fizemos, principalmente em colaboração com o DSM,
sobre a importância da nutrição mineral e vitamínica na eficiência reprodutiva. Então, começamos com um estudo que fizemos há vários anos, em 2004, onde nós tentamos analisar o efeito dos minerais quelatados na atividade ovariana e eficiência reprodutiva de vacas zebu criadas a pasto. Foi um estudo muito importante feito na finca da Universidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em Pirassununga, onde os animais do pasto e pegamos as vacas e dividimos em grupos onde uma parte receberam minerais quelatados e outra parte minerais inorgânicos. De uma forma muito controlada, controlamos todas as pasturas, todos os pastos. Os animais, uma vez por semana, cambiavam os pastos para nós não termos interferência das pasturas no sistema nutricional dos animais, e a única variabilidade que nós teníamos era a variabilidade do sal mineral. Fizemos avaliações ecográficas e pesagem dos animais, fizemos um modelo esquemático muito interessante, que tivemos um controle muito preciso da ultrassonografia, da parte endócrina desses animais, para tentar compreender o efeito do mineral quelatado na reprodução. Um dado muito interessante, que foi muito importante para nós foi que quando nós fizemos a mensuração do folículo mais grande durante o período pós-parto, nós já verificamos que com os minerais quelatados tivemos um aumento do folículo dominante. As vacas suplementadas com minerais quelatados estatisticamente tinham um aumento do folículo dominante. E ao final deste período de análise, 2 vezes por semana hacíamos um ecógrafo em todas essas vacas, fizemos um protocolo de sincronização. Sincronizamos e fizemos toda a análise do desenvolvimento folicular durante esse protocolo. E um dado muito interessante que nós verificamos também, que com os minerais quelatados, nós tivemos uma resposta mais eficiente aos protocolos de sincronização e tivemos um folículo mais grande ao final do protocolo. E o que significa para nós um folículo mais grande? Ter um folículo mais grande tem uma relação muito forte com a prenhez aos protocolos de ATF. Então, mirem que estudos que nós fizemos com uma grande quantidade de animais, aqui tem mais de 2.300 animais analisados, quanto mais grande é o folículo no momento da inseminação, maior é a probabilidade da vaca quedar prenhada a um protocolo de ATF. E nós analisamos também a hipótese, será que os folículos maiores têm também uma ovulação mais efetiva ao protocolo de ATF? E confirmamos essa hipótese também num grande número de animais, que quanto maior o folículo, maior a taxa de ovulação. Então, mineralizar bem os animais significa responder mais aos protocolos e aumentar a probabilidade de prenhez. Outra coisa que nós verificamos também é que aquelas vacas com minerais quelatados tiveram maior peso no pós-parto, que foi estatisticamente significativo. E seus terneiros também, com minerais quelatados, foram estatisticamente mais pesados. Então, essa investigação, que foi uma investigação base, que fizemos também em colaboração com Tortuga e DSM há muitos anos, mostrou para nós que o mineral quelatado aumenta o diâmetro folicular durante o pós-parto, aumenta o diâmetro folicular no protocolo de ATF e aumenta o peso das vacas e dos terneiros durante o pós-parto. São todos efeitos muito importantes para melhorar a eficiência reprodutiva das vacas de carne. Na sequência dos estudos, fizemos trabalhos para analisar a combinação de beta-caroteno-vitaminas, seriam a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a biotina, na eficiência de vacas também. Foram trabalhos que publicamos em uma revista muito interessante, a Livestock Science. Quem tiver, é um trabalho aberto também, quem tiver interesse em ver os detalhes, está publicado, é possível acessar por lá na internet. E nesse estudo, nós tentamos validar processos
da eficiência, principalmente do beta-caroteno na fertilidade. Como todos nós outros sabemos, o beta-caroteno tem vários estudos na literatura que mostram que é muito importante na questão do estresse oxidativo e da presença no folículo para melhorar a qualidade ocitária e a fertilidade. Então, o que fizemos também? Fizemos um modelo muito intenso em termos de modelo experimental, onde nós tivemos mais de 200 vacas por grupo, tratadas ou não tratadas com beta-caroteno e vitaminas. E também fizemos, em todos esses animais, tivemos a preocupação de fazer com que todos os animais fossem rotacionados em pasturas para que nós sacássemos o efeito de pasturas dentro do experimento e fazendo com que a cada 8 dias todos os animais tivessem as pasturas rotacionadas. Então, sacando os efeitos de pasto, usamos esse estudo numa finca Caçadinha, uma finca que é muito importante para a ganaderia em Mato Grosso, em Brasil. E esses são animais Nelore utilizados, fizemos a inseminação, a avaliação de ultrassonido, a análise de beta-caroteno sanguíneo. E quando nós fizemos a primeira inseminação, onde a variável que nós tínhamos era a suplementação vitamínica, em que nós tivemos acá um aumento da taxa de prenhez, que passou de 53,6 para 66,7, um aumento de quase 10%, ou 15%, ou 9 ou 10 pontos percentuais. Então, mirem que tivemos um efeito positivo dessa suplementação na fertilidade. Dando sequência aos estudos, nós verificamos também Estimados, creo que profesor tuve una otra cuestión con su conexión. Vamos a intentar regresarlo en 1 o 2 minutos. Profesor, ¿me escucha? Tudo bem? Já retornou? Sí, así es, se escucha. Ok. Então, estávamos acá, onde mostrei para vocês o aumento da taxa de prenhez. Na sequência, fizemos uma análise muito interessante que nós fizemos a dosagem de beta-caroteno, a concentração do animal de beta-caroteno e verificamos um efeito muito interessante que quanto maior a concentração de beta-caroteno, maior a taxa de prenhez AIATF desses animais. Está também nesse estudo que nós publicamos. Esse aqui já é um outro trabalho que apresentamos, um trabalho com o Guilherme, né? Guilherme, qualquer dúvida você pode também colaborar na discussão, aonde também mira que verificamos um aumento de prenhez da primeira IATF e um aumento de prenhez com os repasses de touro. Não tivemos um aumento ao final da estação de monta, mas aumentamos a prenhez no início da estação de monta, quando nós suplementamos com beta-caroteno e vitamina. Pronto. Acá, mais uma vez, um outro estudo que nós fizemos, certo? Um estudo também com vacas primíparas, certo? Onde nós verificamos que com a adição de vitaminas, beta-caroteno e vitaminas, tivemos um aumento na primeira prenhez, na segunda prenhez e na prenhez final. E isso foi relacionado a uma produção aumentada de terneiros ao final da estação reprodutiva. Mirem que são vários estudos que estão tendo efeitos interessantes em termos de prenhez. Este é um último estudo
que foi feito agora por Luana, que foi feito no ano passado, onde vocês podem verificar também um aumento significativo de animais tratados com beta-caroteno e vitaminas na taxa de prenhez da primeira inseminação e na prenhez final do sistema. Está cá já com quase 500 vacas com sistemas de rodízio de pastura e tudo mais. Então, isso mostra para nós outros efeitos positivos. E esses efeitos positivos não foram somente na prenhez, como também no aumento na taxa, na body condition score, na condição corporal dos animais. Os animais que tratados com vitaminas e beta-caroteno nesse estudo tiveram estatisticamente no tempo um aumento da condição corporal. Isto é muito importante, a condição corporal com a eficiência reprodutiva, porque nós outros sabemos que vacas com aumento da condição corporal têm mais grasa subcutânea, que fazem com que impeça a pulsatilidade de hormonas importantes para a reprodução e fazem com que os animais tenham uma fertilidade estimulada. Então, a melhorar a condição corporal tem um efeito direto na prenhez. E isso já foi muito bem estudado. Acá um outro estudo que nós outros dissemos e publicamos, que quanto melhor a condição corporal, melhor a taxa de prenhez. Então, esse efeito do beta-caroteno e vitaminas e melhorando a condição corporal é um efeito que consideramos importante também para a eficiência reprodutiva. E por final, mostrando para vocês acá, que temos também um efeito interessante das vitaminas, que foi verificado em 2 estudos que nós outros dissemos. Esse primeiro estudo que foi publicado na Livestock, mirem que nós outros aumentamos a grandeza do folículo, do embrião, certo? Quando fizemos as mensurações. E no estudo feito também agora, temprano, na estação de monta passada por Luana Fátio, nós outros também verificamos aumento do desenvolvimento do embrião, do feto, quando nós outros suplementamos com vitaminas. Então, temos um efeito também do beta-caroteno no desenvolvimento fetal, que é uma coisa considerada interessante para futuros estudos aí, para ver o impacto na prenhez. Então, concluindo, a suplementação com beta-caroteno e vitamina aumenta a prenhez, a IATF, antecipando a concepção para início da época de monta, tanto em primíparas como em multíparas. Então, isso é muito importante, certo? Antecipar a prenhez é muito importante, como nós outros já discutimos com vocês. A suplementação com beta-caroteno e vitaminas aumentou a condição corporal, que tem uma relação muito forte com fertilidade, e foi verificado um efeito positivo da suplementação com beta-caroteno no desenvolvimento fetal, que também consideramos uma coisa interessante para continuar estudando, para verificar quais seriam as relações e os efeitos positivos. E como consideração final, para aumentar a eficiência reprodutiva das hembras reprodutoras produtoras de carne, é muito importante antecipar a concepção durante a época de monta. Então, eu discuti muito com vocês a importância de aumentar a fertilidade do primeiro serviço, a ser com que no primeiro mês de estação de monta tenhamos o máximo possível de hembras prenhadas. Isso é muito importante para a eficiência como um todo. As hembras as terneiras que nascem, né, no início de época de nascimento, são mais precoces sexualmente, e os terneiros são faneados antecipadamente. Então, mirem que os efeitos não são somente nas vacas e na produção de terneiros, são também no repasto dos animais e na produção de carne. E a suplementação com beta-caroteno e vitaminas de vacas aumenta a taxa de prenhez da primeira IATF, antecipando a concepção e a estação de monta. Então, mirem que são todas coisas muito importantes. Hoje temos tecnologia para propor ao produtor, tecnologia de reprodução assistida, tecnologia nutricional, que possam fazer com que a ganaderia seja cada vez mais eficiente e mais produtiva. E finalizando,
o consumidor que é a base de tudo, né? Então, temos que produzir uma carne de qualidade, uma carne que tenha todos os aspectos positivos para quem vai consumir esta carne. E para isso, temos que produzir um canal de qualidade. Para produzir um canal de qualidade, temos que fazer uma boa terminação dos animais. Temos que produzir terneiros em larga escala, em grande quantidade, para oferecer para todo esse sistema de produção. E para produzir terneiro hoje com quantidade e com qualidade, temos uma biotecnologia muito importante, que está crescendo muito na América Latina como um todo, que é a IATF. Então, mirem que hoje milhões de vacas em Latinoamérica são inseminadas para produzir terneiro para toda esta cadeia de produção. E para melhorar a eficiência da IATF, temos que fazer as interações com a nutrição. Então, uma boa nutrição com a suplementação mineral e vitamínica pode, sim, em várias situações, melhorar a eficiência da produção de terneiros, que é a base da ganaderia de produção de carne. Então, era isso que tinha para apresentar para vocês. Gostaria sempre de agradecer a todo o equipe da Universidade de São Paulo, todos os meus alunos de maestria e doutorado que sempre colaboraram com essas investigações que eu passei para vocês. A grande colaboração que estamos tendo com o DSM de Tortugas, muito importante trabalhar em colaboração na universidade com as empresas. Então, muitas graças por esses anos de colaboração. E se vocês tiverem alguma pergunta, será um prazer falar com vocês e discutir sobre o que foi apresentado. Muitas graças. Profesor, muchas gracias por la presentación. Fue brillante. Me encanta ver cómo pasa las hojas, cómo habla de la parte de reproducción y su efecto de nutrición en los resultados. Entonces creo que fue una presentación muy buena. Es exactamente el concepto que queríamos traer para la gente que está participando con nosotros. Entonces, muchas gracias de nuevo por su participación. Me gustaría también remarcar ahora para todos que están con nosotros que hay una caja aquí abajo que se puede hacer preguntas al profesor. Así que si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta de algún tema que les llamó atención, solamente hay que hacer esta pregunta aquí en la caja. Dale. Profesor, hablamos muchísimo ahora de las tecnologías que tenemos en la parte de nutrición y cómo ellas pueden generar estos resultados tan positivos en la parte de reproducción y también la producción de terneros. Así entonces que surge una nueva tecnología que es este paquete vitamínico, ¿no? Que contiene beta-caroteno y también las vitaminas A, D, E y también la biotina. ¿Crees que es un paquete entonces que puede ayudar a mejorar las tasas de reproducción, las tasas de preñez y también la producción de terneros en momentos más tempranos? ¿Crees que puede ser un paquete viable para aplicar en el campo? Sí. Como toda suplementação, por exemplo, mineral ou vitamínica, elas dependem muito da oferta das pasturas nela finca. Então, logicamente, a suplementação vai ter um efeito mais positivo ou menos positivo de acordo com a oferta de mineral e vitaminas que as pasturas estão oferecendo para os animais. Então, esse é um conceito. Mas, de uma forma general, o que se passa as pasturas, elas, durante o período de sequia, que é o período na América Latina, de uma forma general, que nós outros começamos a reprodução, nós outros sabemos que a oferta de pastura e de vitaminas e a presença de minerais e de vitaminas nas pasturas decresce. Nessas condições, os dados que nós outros
verificamos hasta o momento, nas fincas que foram utilizadas, que são muito representativas da ganaderia tropical, nós outros verificamos que está tendo um efeito positivo desta suplementação, principalmente na prenhez temprana, que é quando os animais estão saindo da sequia e entrando na oferta de forragens durante o período de chuva. Nós outros sabemos que quando temos pasturas verdes e jovens e durante a época de melhor oferta, as deficiências diminuem. Então, o que nós outros estamos verificando é que no sistema tropical, onde a estação de monta se encontra ao final do período da seca e início da chuva, os efeitos positivos da suplementação estão sendo verificados pelos trabalhos que nós outros fizemos e apresentamos para vocês. Perfecto, profesor. Si me permite también complementar, vemos ahí algunas preguntas de algunas personas sobre si hicimos análisis de minerales o vitaminas en la pastura. Y es importante remarcar que esta cantidad de minerales y también de vitaminas se cambia mucho a lo largo de días, a lo largo de semanas. Entonces, lo que tenemos hoy de mineral y vitaminas en una pastura se puede cambiar totalmente en una semana o 5 días. Así que no trabajamos solamente para afirmar lo que los animales tendrían de necesidad de los minerales con bases en el análisis de pastura, porque se cambia muchísimo. Entonces, lo que tenemos como ideal, no solamente para los requerimientos, pero también para potencializar el desempeño de estos animales en ganancia de peso, en fertilidad, es fornecer siempre la cantidad necesaria que tenemos en nuestros paquetes para que se pueda también potencializar esos resultados. Entonces, no solamente firmar en una base, en un análisis de pastura, con lo que ya tiene de minerales o vitaminas en la pastura, pero también potencializar, explorar lo que se puede tener de ganancia adicional. Entonces, creo que es importante remarcar eso porque así como tenemos en estas investigaciones que nos mostró, teníamos una buena cantidad de minerales y una buena oferta también de vitaminas en las investigaciones. Con eso, porque teníamos una amplia calidad y también cantidad de vitaminas y minerales, logramos tener los resultados que nos presentó el profesor Pietro. Entonces, es siempre necesario investir, colocar plata en una nutrición que sea cada vez más completa, que ahí sí vamos a tener buenísimos resultados. Profesor, y sobre el tema también de paquete, nos mostró que hay un efecto muy marcante en la preñez que es más temprana. Lo que cuando colocamos el paquete que tiene estos minerales tortuga junto a las vitaminas, logramos cambiar la concepción. Traemos estas vacas para momentos un poco más temprano y con eso van a tener las concepciones y también los terneros van a nacer en momentos más tempranos en la estación de parición. ¿Crees que también este puede ser un efecto muy marcante y puede ayudar a aquel peso de ternero temprano que nos habló en el piezo de la charla? Como si fuera un paquete de tecnologías que puede también aumentar el peso de ternero al destete. Profesor, ¿me escucha? Desculpa, al final tuve Solamente se cree que este paquete, esta función de la parte de nutrición de minerales y vitaminas que nos mostró, si también se puede utilizar como una herramienta para también potencializar no solamente las tasas de preñez, pero también el peso al destete de terneros. Seguramente. Não sei, nós outros, por exemplo, eu apresentei hoje um estudo que fizemos com os minerais quelatados, por exemplo, aonde nós outros tivemos um efeito muito forte
muito forte no desenvolvimento do terneiro, né? Então, os terneiros que foram produzidos por vacas suplementadas, nós outros tivemos um efeito positivo. Está ouvindo, Guilherme? Sim. Perfecto, perfectamente, professor. Então, outros temos, com a melhoria da condição corporal da vaca, com a melhoria do peso da vaca, como eu mostrei para vocês, essas melhorias vão ter um efeito para o destete do terneiro também. Logicamente, tudo isso que estamos falando, né, depende muito da finca, do sistema de produção, da região que estamos falando, mas de uma forma geral, os efeitos positivos são esperados. Perfecto, profesor. Hay una pregunta acá de Rodrigo Núñez de Colombia, que nos pregunta por qué debemos suplementar betacaroteno si ya tenemos vitamina A en el mercado. ¿Hay distinción entre suplementar con betacaroteno o vitamina A? Sí se puede complementar, profesor, y hablar también un poco sobre eso. Seguro. Rodrigo, tenemos sí una amplia distinción, porque como nos mostró el profesor, solamente el betacaroteno se puede entrar en los folículos, porque dentro del folículo el betacaroteno se convierte a vitamina A. La vitamina A no entra dentro de los folículos, y esta concentración de betacaroteno es importante que tenga buenos niveles para que ahí así dentro de los folículos con la carotinasa, que es una enzima, se pueda convertir, entonces la vaca pueda tener buenos niveles de vitamina A y así asegurar su concepción. Además también hay un efecto de vitaminas que, como todos los nutrientes, no solamente para vitamina A, hay un efecto de homeostasis. Así que la vaca va siempre a necesitar, va siempre a demandar solamente lo que tiene de requerimiento. Entonces, el propio animal va a hacer su propio balanceo de nutrientes que necesitan. Entonces, por eso que siempre suplementamos con betacaroteno, porque el betacaroteno va a tener un enfoque muy seguro en la parte de fertilidad. Solamente el betacaroteno se puede entrar en los folículos y hacer esta conversión para vitamina A. Solo vitamina A no va a ser suficiente para ampliar esta respuesta que hemos presentado por el profesor Pietro. Profesor, si quiere hacer algún comentario de eso. Não, é exatamente isso que você falou, né? A biodisponibilidade do beta-caroteno para a reprodução e para tanto pelos folículos como estudos mostram também na formação do corpo lúteo. Sí, la verdad que el cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo, solamente es amarillo porque tiene beta-caroteno, ¿no? Exato. Perfecto. Profesor, tengo acá una pregunta sobre, déjame ver, es su nombre, Armando de Pronaca, Armando Paredes de Pronaca. Él nos pregunta que en vaquillonas precoces de primer parto, ¿qué manejo recomienda desde el punto de vista nutricional? Bom, este é grande problema da ganaderia tropical, né? As primeiríças, né? As novilhas, as vaquillonas, o manejo nutricional e a seleção genética também associada para a precocidade sexual. Então, desafortunadamente, as idades a primeira parto nos trópicos está em torno de 4 anos, né? Então, quero prenhada com 3 anos para parir com 4 anos. Isso faz com que a eficiência produtiva da ganaderia seja muito baixa, né? Então, o que nós temos que ter como filosofia para as novilhas? Temos que fazer bom manejo nutricional, fazer com que tenham bom peso ao destete,
e não somente peso al destete, como continuarem a ter uma ganância de peso entre 0,5 e 0,6 kg, hasta chegarem a pesos, por exemplo, em Cepu, em torno de 280, 300 quilos. Para isso, temos que ter um programa de buenas pasturas, com uma boa suplementação mineral, com uma boa suplementação vitamínica e também uma suplementação, muitas vezes, proteico-energética. Fazendo com que esses animais, temos que também, como ferramenta, trabalhar com creep feeding, fazer com que esses animais tenham um peso para serem inseminados. E fizemos vários estudos nesse sentido. E o que se passa? Então, fazendo uma boa nutrição, mesmo com 230, 300 quilos, muitas vaquillonas não estão ciclando. Então, além mais do problema nutricional, nós outros também temos que trabalhar com indutor de ovulação. Então, lá IATF, como melhora a eficiência reprodutiva de vacas no pós-parto em anestro, a IATF também está melhorando a eficiência reprodutiva de novilhas pré-púberes. Logicamente, temos que ter um mínimo necessário de desenvolvimento corporal, temos que selecionar os animais que depositam principalmente grasa subcutânea mais temprano, para que tenham um desenvolvimento reprodutivo mais temprano e possam responder a um programa de IATF. Com isso, muitas fincas que usam tecnologia hoje, no trópico, estão conseguindo fazer com que as novilhas quedem prenhadas com 14 meses. Mirem que o promédio que nós outros temos é 3 anos, né? Então, hoje com tecnologia, boa nutrição, seleção genética e IATF para induzir puberdade e ciclicidade, nós outros podemos ter um paquete tecnológico que faz com que as novilhas quedem prenhadas com 14 meses e tenham o primeiro parto com 2 anos de idade. Isso pode aumentar essa tecnologia comparada com o sistema tradicional, como nós outros temos estudos técnicos e econômicos, melhora pelo menos em 30% a produção de um sistema de ganaderia, por adelantar o primeiro parto. Então, mais uma vez, é multifatorial, é uma questão multifatorial de manejo, mas seguramente a nutrição é extremamente importante. Então, todos os paquetes que fazem com que tenhamos uma nutrição de qualidade, na suplementação proteico, energética, mineral e vitamínica de qualidade, fazem com que nós outros conseguimos melhorar a eficiência reprodutiva das novilhas, para ser com que, volta, é muito importante ter o primeiro parto próximo aos 2 anos e não próximo aos 4 anos, como é o promédio da América Latina. Perfecto, profesor. Entonces, siempre para asegurar que tenemos buenos resultados en nuestras vaquillonas que tengan 14 o 15 meses, siempre es importante también fijar en la parte de nutrición, ¿no? Para que puedan llegar a su puberdad y así lograr la ovulación y tener buenas respuestas también en preñez. Seguro. Perfecto. Hay una pregunta acá sobre biotecnologías de reproducción. Es de Joaquín y él de Precisión Animal, de la empresa Precisión Animal, Joaquín Armando. Él nos pregunta cuántos terneros por hectárea se puede producir con las tecnologías de inseminación artificial, con la tecnología de transferencia de embriones y con la tecnología de sexajes de esperma. ¿Hay distinción entre ellas? ¿Se puede producir más terneros con una o con otra? ¿Qué piensas? Bom,
são 3 tipos de produção de terneiros, né? São 3 biotecnologias para produzir terneiros. Então, tudo depende, tudo é muito dependente da oferta de alimentos. De uma forma general, nós outros temos, na América Latina, um promédio de 450 quilos ou uma unidade animal por hectare. E, de uma forma general, temos, em promédio, uma vaca por hectare. A ser esta vaca quedar prenhada, podemos fazer esta vaca quedar prenhada por uma inseminação convencional, com detecção de selo, mas sabemos que isto é muito ineficiente, porque a vaca que utiliza, o ganadeiro que utiliza inseminação artificial com detecção de selo vai ter 2 grandes problemas. O problema da eficiência de detecção de selo para que sejam inseminadas, que é muito baixa. E segundo, temos muitas vacas nos trópicos em anestro, então elas não estão sendo ciclando e, logicamente, não podem ser inseminadas. Aí, a pergunta, produzir por IATF, com sêmen convencional. Já melhoramos muito o sistema, porque vamos fazer com que as vacas que estão em anestro, e nos trópicos, na América Latina, no pós-parto temprano, 80% das vacas estão em anestro, 80%. Então, mirem, mesmo com os touros não quedam prenhadas no pós-parto temprano, quando deveriam estar prenhadas para produzir o melhor terneiro, que é o terneiro de início de estação de monta. Então, o que a IATF faz? Induz uma ovulação de uma vaca que está em anestro, usa o sêmen convencional e faz com que nós outros tenhamos uma produção de uma gravidez que vai proporcionar um intervalo entre parto de 12 meses. Então, esta vaca vai produzir um terneiro por ano e vai melhorar muito a eficiência do sistema. Introduzir o sêmen sexado, em algumas situações, pode melhorar também o sistema. Mas, até o momento, o sêmen sexado, por vários processos, ele tem uma taxa de concepção um pouco mais baixa que o sêmen convencional. E se nós outros estamos pensando num sistema de produção para ter alta eficiência reprodutiva, utilizar o sêmen sexado é possível, mas tem que ter um projeto definido, ou para a produção de vaquilhas ou de novilhas para o repasso, para ser a reposição dos animais, ou produção de terneiros machos para um sistema específico. Mas temos que ter um pouco de atenção, porque cala um pouco a quantidade de terneiros produzidos, mas aumenta a quantidade de terneiros do sexo desejado. Então, em algumas situações, pode ser utilizado. Pela outra possibilidade que foi falada é produzir por transferências de embriões. A transferência de embriões é uma ferramenta muito interessante também, que pode ser introduzida para melhorar a eficiência. Hoje 90% dos embriões vêm da produção in vitro de embriões, não mais da produção in vivo de embriões. Isto em Brasil, no mundo estamos mais ou menos com 60% a 70% in vitro e 30% a 40% in vivo. Então, produzir embriões é possível. Embrião in vitro se produz muito com sêmen sexado. Embriões in vivo é mais difícil, a eficiência do sêmen sexado é mais baixa. Mas hoje se usa muito embriões. Os embriões têm uma eficiência reprodutiva um pouco mais baixa, mas estamos falando de uma genética melhor e estamos falando também da possibilidade de utilizar sêmen sexado. Hoje, por exemplo, em vacas de leite no trópico durante o estresse térmico, a eficiência reprodutiva com embriões é mais alta que a eficiência reprodutiva com inseminação artificial. Então, tudo depende muito. Depende se é carne, depende se é leite, depende se é no período de estresse calórico ou não.
mas todas essas biotecnologias têm vantagens e desvantagens, mas a informação importante é que todas esses estudos estão hoje muito bem hechos e disponíveis para que o técnico e o produtor faça um bom projeto com finalidade específica para saber se vai utilizar IATF com semi-convencional, com semi-sexado ou transferência de embriões para produzir os seus terneiros. Perfecto, profesor. Entonces, hay distinción de producción, pero es importante firmar en los objetivos que tiene la finca, ¿no? Seguro, seguro. Se é uma finca, depende do objetivo, né? Tem fincas solamente para a produção de machos para engraço. Seguramente poderia ter um projeto com semi-sexado, uma finca que necessita de fêmeas para repasso. E tudo depende. Então, temos várias opções, né? Volto a enfatizar. A coisa importante é que todas essas biotecnologias estão cada vez mais melhorando a sua eficiência e estão cada vez mais disponíveis para a cadeia de produção de carne e de leite. Então, o que é importante é nós fazermos um projeto, dependendo da realidade da região onde o técnico e o produtor se encontra, para depois decidir, porque é muito variável, não tem uma recomendação específica para todos. Perfecto, profesor. Tenemos acá dos preguntas que son muy parecidas. Una es de Cintia Arcos, creo yo que es de la Universidad de Agrarias de Ecuador, y también de Javier Juárez, del rancho JJ. Las preguntas son que en qué etapa de gestación se colocan las vitaminas. Entonces, ¿qué etapa de la gestación colocamos en los trabajos que hicimos las vitaminas? La de Javier es que de qué manera ofrecemos los minerales y vitaminas a los minerales y en qué cantidad la utilizamos estos minerales y vitaminas. Então, Guilherme, você sabe que fizemos várias épocas de tratamento, né? Fizemos tratamentos mais curtos, mais prolongados, e fizemos tratamentos com duração de 60 dias, de 120 dias, mas a maioria dos tratamentos que fizemos foram suplementação no período pós-parto, certo? Então, esses estudos que fizemos nós outros, né? Tem que fazer, logicamente, outros estudos, e Guilherme pode detalhar um pouco mais sobre outros estudos, mas tem trabalhos no mundo dizendo que se diminui muito as vitaminas no pré-parto e no pós-parto, né, principalmente devido ao aumento da exigência dos animais e da produção de leite e do colostro. Mas nos trabalhos que vimos, os efeitos positivos foram feitos com suplementação vitamínica, com beta-caroteno e vitamina, no período pós-parto. Perfecto, profesor. Entonces, la utilizamos las vitaminas en la parte de periodo postparto, ¿no? Antes del protocolo de inseminación artificial. Empezamos 30 dias antes, né, Guilherme? Del protocolo de inseminación, así es. Exato. Y realizamos la suplementación vía suplemento mineral vitamínico, ¿no? Entonces, en el comedero, de una manera que los animales tuvieran acceso a esto diariamente. Entonces, en las bacheas techadas. Y utilizamos una cantidad de mineral y vitaminas alrededor de 100 gramos, 120 gramos por animal al día. Ahora, profesor, una pregunta acá de Octavio Zapata. Si hay distinción entre minerales orgánicos y minerales quelados. Não, essa é questão de nomenclatura, né? Al inicio, a nomenclatura para
era minerais orgânicos, né? Que são minerais que são acoplados a uma molécula orgânica para aumentar a biodisponibilidade. Hoje a nomenclatura mais utilizada é minerais quelatados. Si se puede hacer un complemento, profesor. Los minerales quelados, la verdad que llamamos ellos de minerales tortuga, son los minerales exclusivos de DCM que llamamos de carboaminofosfoquelato, que es un complejo, un quelato donde ponemos no solamente la parte mineral, pero también tenemos la parte de carbohidratos, azúcares y también la parte de aminoácidos. Todo eso es complejado con una reacción química que se sucede con uso de levaduras. Entonces también tenemos en estos minerales paredes de levaduras y también fósforo en estos minerales. Entonces es una molécula completamente exclusiva y completa que ofrece DCM en estos paquetes nutricionales. La verdad es que todos los minerales quelados son orgánicos, pero ni todos los minerales orgánicos son quelados, porque se considera minerales orgánicos todo que está acomplejado a una molécula orgánica, que puede ser un carbohidrato, que puede ser un aminoácido, pero solamente DCM tiene esta tecnología de la manera que expliqué antes, quelatada con carbohidratos, con aminoácidos, con paredes de levaduras, con fósforo, y así se queda aún más completa. Ahora déjame ver la próxima, profesor. Es una pregunta que estábamos hablando antes, de Elder Flores de Zoetis. ¿Cuánto tiempo hicimos la suplementación con minerales y también vitaminas antes del inicio del protocolo de IATF? La pregunta que ya respondemos, ¿no? Sí, es entonces 30 días antes de la inseminación artificial, ¿no? Profesor. Creo que tuvimos algún contratiempo con el profesor. Professor Pietro? Sim, eu saí, caiu e já retornei. ¿Pronto? Así es, profesor. Sí, así regresamos ahora. Entonces estaba hablando que utilizamos, como hablamos antes, 30 días antes de la inseminación artificial, que justamente es un periodo que hay algunas deficiencias, es que es importante suplementar justamente por eso. Y donde las vacas vienen de un periodo de sequía, donde no tenemos estos minerales en la pastura, porque el forraje está seco, ¿no? Hay baja disponibilidad y baja calidad, y por eso que hacemos la suplementación antes del protocolo de inseminación artificial, para garantizar que los niveles sean altos en el momento de la inseminación artificial y así garantizar la preñez. Profesor, estamos entonces ahora listos. Tenemos más algunas preguntas, pero voy a hablar para las personas que vamos a contestarlas por correo. Me gustaría nuevamente agradecerle por su participación, por su acepte en esta charla. Fue buenísima, me encantó como hablamos acá de cómo la reproducción puede ayudar los resultados que tenemos, no solamente de peñiz, pero la producción de terneros. Y se puede también hacer estos cambios de nacimiento en los terneros y así lograr tener más peso también al destete, ¿no? Y así, de una manera más general, mejorar los índices que tenemos hoy en las fincas. ¿Hay algún comentario que le gustaría hacer para terminarnos? Agradecer. Tive uma excelente oportunidade de falar com todos os amigos aí de América Latina, né, sobre um pouco de tecnologia. Pecado que tivemos um pouco de
problemas de comunicação, mas penso que pudemos discutir as coisas mais importantes nesses tempos de pandemia, né? Então, nesses tempos de pandemia, estamos cambiando o sistema de comunicação e estamos todos nos adaptando. Mas é sempre um prazer agradecer a colaboração de todos e também, mais uma vez, agradecer a DSM aí por a invitação e dizer que foi um prazer muito grande estar acá com vocês hoje. Perfecto, profesor. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Solamente para remarcar que tenemos un próximo webinar el próximo miércoles, que será con el profesor Gustavo Siqueira. Ahora ya tuvimos un webinar con él la semana pasada, ahora vamos a tener otro para hablar también de nutrición en vacas y también terneros. Y al final de este webinar vamos a tener una encuesta sobre este evento, así que si posible les pedimos que la contesten para que podamos hacer eventos aún mejor para todos. Entonces, muchas gracias, profesor, nuevamente, y seguimos a disposición de todos. Que tengan un buen día. Ok. Saludos. Saludos a todos.